noite, meus irmãos queridos, boa noite aos companheiros que estão pacientemente separando esse horário para estar junto aqui com a gente. Um grande abraço no coração de cada um de vocês, já que fisicamente a gente não pode, né? Por enquanto ainda. Como foi apresentada, eu sou a Dora Marcondes, de Rio das Ostras. Sou trabalhadora da Casa Espírita Suave Caminho, uma casa que já está fazendo aqui em maio próximo mês, 37 anos. Vi aí que esta casa onde nós estamos já está com 80, né? Parabéns. E um dia chegamos lá, né? Que coisa boa a gente ver o movimento se sustentando, né? Crescendo e agora se adaptando nesta nova fase. Nós também estamos desenvolvendo atividades online e eu vou pedir licença até para fazer aqui a divulgação de um trabalho realizado todos os dias, de domingo a domingo, às 7 horas da manhã, que é o Café com o Evangelho. Então, quem quiser conhecer, todos os dias a turma do café está lá fazendo uma leitura do Evangelho, contextualizando, né? E por que eu comecei até falando sobre isso? Esse texto que me foi ofertado, né? Que eu tive o convite de falar sobre ele, está no livro de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, né? O capítulo é o 10º, Jesus e Coragem. E eu fiquei pensando, né? O meu esposo falou assim: Dora, você é muito corajosa. A moça te deu a dica do texto, né? Com tanta antecedência. E eu, meu Deus, há tanto compromisso na cabeça. Aí eu falei assim: gente, cadê o texto? E aí eu vi que eu não tinha baixado em PDF o texto. Então foi muito recente que eu peguei o texto para ler. E falei assim: nossa, que coragem! Você não tem, você está quase em cima, né? E aí você já vai falar sobre ele? E aí eu fiquei pensando sobre isso. A gente às vezes bota tanta dificuldade nas coisas, a gente está há 2000 anos já com a mensagem e a gente bota ela sempre numa distância, né, tão grande da gente. Não era isso que Jesus queria. Quando as mensagens chegam para nós, pressupõe que a gente já tem a capacidade de entender. E nós estamos aprendendo, pelo menos eu estou aprendendo, a contextualizar o Evangelho, as mensagens espíritas, com a vivência, com a minha vida. Isso tem tornado mais simples. E aí agora a gente percebe que assim, não tem mais isso de ter um orador espírita. Qualquer um de nós é capaz de mergulhar no Evangelho e tirar dele uma lição. Compartilhar isso não é mais do que a nossa obrigação, é porque, infelizmente, agora a gente está aqui, né, na câmera, e aí isso torna a gente um pouquinho mais ansioso, mais nervoso. O Edson, uma preocupação com o formato, né, o enquadramento, a luz e tudo mais. E, assim, é claro que a gente tem agora, né, essas variantes desse novo contexto, mas ele mesmo disse: Dora, a mensagem é que é o mais importante. E a mensagem, quem vai trazendo sou eu, a Dora. É um texto de Joana, que fala sobre Jesus. Quem sou eu para trazer alguma mensagem, né? Eu vou trazer a interpretação, a leitura, a contextualização do que esse texto falou ao meu coração. Então, assim, é uma coisa muito simples. Não sei se vocês estavam esperando assim, algo muito rebuscado, ou até com apresentação de slide. Eu estou buscando a simplicidade, sabe? Porque quando a gente bota muita coisa em cima, aquilo se torna muito grande e às vezes até assustador. E aí a gente fica sem coragem. E a gente vai falar sobre isso hoje, Jesus e coragem, né? Por que às vezes a gente pega algumas situações, algumas coisas, alguns desafios e bota eles assim tão distantes? Por que a gente acha que tem que ser muito grande para fazer? Por que tem que ter muita coragem? Às vezes é simplificar. A gente complica demais a vida, né? Tantas vezes. E aí, Joana, gente, vem falar para a gente nesse texto que eu vou ler. E vou lendo e falando, né? As considerações que permearam o meu pensamento
e nós vamos partilhando isso. Não vou ler na íntegra, e uma outra partezinha eu tirei para não ficar assim tão grande, mas mesmo assim é difícil, né? O texto todo é tão bom que é difícil até a gente reduzir. A Joana diz que ela começa, né, enaltecendo a coragem de Jesus e diz assim, olha, em luta contínua a favor do bem, Jesus jamais deixou de agir corretamente, com desassombro. Ele jamais deixou de agir com firmeza nessa luta contínua a favor do bem. Veja, a favor do bem. Ela não falou contra fulano, contra Beltrano, contra a maldade. Ela falou a favor do bem. E a própria Joana, na sua psicologia lá, ela diz que a gente tem que focar em algumas coisas chaves, né? Ela enaltece muito a gratidão, ela enaltece muito o ponto de vista positivo. Olha que diferença se ela dissesse assim, na luta contínua de Jesus contra o mal, não ia soar mais pesado? E ela trouxe a luta contínua a favor do bem. É nisso que a gente tem que focar. Não importa os empecilhos, né? Qual que é a minha luta de hoje? É a favor de quê? E aí ela vem nos dizer que nessa luta de Jesus a favor do bem, ele foi firme. E segue. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Nossa, quanta coisa, né? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas aqui. Quando ela diz que ele nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, a gente precisa entender que Jesus está muito além do nosso tempo, né? Com certeza, o amor de Jesus, a visão ampla dele está acima das nossas limitações terrenas. Mas a doutrina de amor que ele prega já nos dá embasamento para que a gente consiga, ainda na matéria, discernir o que é coerente e o que não é coerente com essa lei de amor, de justiça e de caridade. E aí ele nos chama atenção para a questão da legalidade. A lei dos homens ainda é uma lei muito pequena perto da lei de Deus. A gente vem, né, aprimorando. Há um tempo atrás, não era crime maltratar animais. Hoje em dia tem as leis que protegem os animais. Tanto é que os circos hoje não podem ter animais mais. Isso foi só um exemplo. Mas na época de Jesus, por exemplo, estava na lei. A mulher adúltera poderia ser apedrejada sem nenhum problema. Mas ele estava acima da legalidade. A lei de amor que Jesus propõe é para que a gente reflita, inclusive, sobre as leis da nossa sociedade. É claro, dá a César o que é de César, né? Tem algumas coisas que a gente precisa cumprir, mas outras a gente precisa ponderar se faz sentido, se está coerente com o que a gente segue, né? Como, por exemplo, o álcool é uma droga legal, ela é aceita legalmente. Mas se nós sabemos os malefícios que é o uso dela, sobretudo aquele uso indiscriminado, né? Ele pode gerar para o indivíduo e para os que os cercam, então nós sabemos que, embora seja legal, ela não é coerente. O cigarro, o cigarro normal, né? Ele é permitido por lei. Mas se nós conhecemos todos os malefícios que ele faz ao corpo físico, e se dentro da doutrina que nós estudamos, nós sabemos da responsabilidade que temos para com esse corpo, não é porque é legal, que está na lei, que pode fazer, que eu vou fazer. Paulo já nos dizia, né? Que tudo nos convém. Não, ixi, Maria, gente, me deu branco agora, hein? Alguém me ajuda aí. Meu Deus, nem tudo nos convém. Acho que é isso. Meu Deus, me deu um branco agora. Me perdoem, viu?
É isso que dá. A gente não faz roteiro, quer ir no simples, a memória da gente não aguenta mais, não, gente. Minha querida, Diga. tudo é lícito, Isso, mas nem tudo me convém. Ah, obrigada. Oi, Leila? Oi? Oi, minha querida. Obrigada, isso aí. E eu ainda vou confessar uma coisa a vocês, né? Eu trabalho nesse Café com o Evangelho todo dia com o ring light na frente, mas é de manhã, 7 horas da manhã, tá tudo claro, né? À noite parece que ele fica mais forte no olho. Eu estava de óculos antes, até tirei, porque eu estava começando a ficar assim, até meio enjoada, né? E aí ele tá aqui na minha frente, eu paro para ler, já dá uma bagunçada, né? Fora a falta de coragem e de confiança, né? Para vir falar para vocês sobre qualquer tema, embora eu quisesse simplificá-lo. Vamos seguir, gente, que eu me perco. Vamos lá. Então ele dizia, né, sobre essa coisa, né, de não anuir com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade e tudo mais. Ele quis dizer o seguinte: viva no mundo, mas seja coerente com o seu despertamento. Não atue de forma conveniente. Olha, eu sei que isso não é legal, mas não é crime. E estou gostando, vou fazer. Ele nos pede coerência o tempo todo, né? E isso faz parte da construção dessa coragem. Isso explica o porquê dessa coragem de Jesus. Ele elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Ou seja, é muita coragem, né? Ele falar uma parábola justamente enaltecendo o samaritano que teve ali a melhor atitude, para quem lembra da parábola do bom samaritano. Caramba, que coragem! Mas o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a forma não importava, que a gente não poderia julgar os nossos companheiros, que não era isso que Deus estava preocupado em saber. Se eu sou um samaritano, se eu sou um levita, se eu sou um sacerdote, Deus não está preocupado em saber que posição eu ocupo, que escolhas eu fiz socialmente. Mas o que importa na lei divina é o meu caminhar de amor perante os meus companheiros. E ali ele mostrou para nós que às vezes, da onde você menos espera, aquele companheiro que você olha assim mais torto, é o que pode te dar a melhor lição, o melhor ensinamento. Então é preciso ter coragem. Ele não fica, Jesus, você não fica em cima do muro, sabe? E às vezes a gente tem um medo danado, né? De opinar, de se posicionar. A gente tem medo de falar de política, porque nós vivemos numa sociedade, mas temos medo. Não vamos misturar religião com política. Calma. Não é para defender o partido A ou o partido B, mas as leis, a sociedade, os projetos sociais, isso tudo envolve a comunidade. E é impossível dissociar o espiritismo de qualquer coisa onde a gente se envolva. Como que a gente consegue? Desliga a live, sai do centro espírita, tomou o passe, atravessou a rua, foi para casa, desligou. Ali você não é espírita mais. Não dá. É um caminho sem volta. Como que você dissocia, gente? Como que você, depois de conhecer o espiritismo, defronta-se com um acidente na rua, passa e não faz uma prece? Não tem como. Como que você, no trabalho, às vezes precisa lidar com uma pessoa mais difícil, como que não bate na sua consciência naquela hora aquelas lições de paciência, de tolerância, né? Sobretudo as puxões de orelha de Emmanuel. Como que não bate na consciência da gente na hora? Não dá para dissociar. E a gente precisa se posicionar com os exemplos de Jesus com amor. Não é defendendo o samaritano ou acusando o sacerdote, mas falando sobre as atitudes amorosas, sobre as escolhas mais justas. É nisso que a gente precisa focar. Mas, infelizmente, quando a gente começa a trazer esses assuntos, né, as pessoas confundem com favoritismos, com predileções, e a gente se perde, porque, na verdade, na essência, todo mundo quer o melhor.
todo mundo, né? Vamos seguir, antes que eu me perca de novo. Então, Jesus, né, com essa coragem dele, elegeu esse samaritano na parábola lá do bom samaritano como um exemplo pela sua atitude e também apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido os homens ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Eu não sei se vocês, alguém aqui já assistiu, mas tem uma série, eu acho que está na Netflix, gente. Olha, eu falei que minha memória... Sabe a Dory? Meu nome é Dora, mas tem uma peixinha chamada Dory, lá do filme Procurando Nemo, que ela fala assim, continue a nadar, porque ela esquece das coisas. Aí ela lembra que tem que nadar. E assim sou eu, né? Eu começo a falar uma coisa, vi um filme, li um livro, misturo o nome de filme com de livro, mas vamos nadar, vamos continuar a nadar. Tem uma série sobre Maria Madalena, que eu não lembro se é na Netflix, mas que é muito boa, excelente, né? E que nos mostra exatamente essa singeleza de Jesus, esse coração bom de não enxergar o exterior da gente, graças a Deus, né? Graças a Deus ele não se prende às bobagens que a gente faz, ele se prende no nosso potencial de brilhar a nossa luz. E aí você imagina aquele povo olhando, falando assim, gente, mas esse homem está envolvido, fazendo parábola, botando o bom samaritano, está envolvido aí, olha só, andando com essa mulher que todo mundo sabe que era esquisita, todo mundo desconfia, e ele está lá, né, deixando ela lavar os pés dele. Como assim, gente? Como ele devia ser julgado pelos fariseus, sobretudo, né? Que tinham aquela preocupação com a forma, com o exterior, mas lá dentro, aquele sepulcro caiado, né? E aí, é preciso ter coragem, gente. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem até para se assumir cristão. E aí eu não estou falando nem de espírita, de se assumir cristão. Porque os amigos vão dizer assim, ai, mas você tá chato agora, né? Você não sai mais com a gente, a gente começa a falar de alguém, você corta o assunto, tá sempre defendendo os outros, procurando o que há de bom. As pessoas começam a achar a gente, né, esquisito, a gente começa a ser jogado de lado da rodinha. É preciso coragem para assumir o que o nosso coração está pedindo. E é essa coragem que Jesus nos chama, né? E é nesses exemplos que Joana está colocando que a gente precisa se colocar. Será que eu, no lugar dele, estaria pronta já para acolher com ternura essa mulher? Né? O que será que o nosso coração responde? Joana segue dizendo assim, conviveu com as pessoas ditas de má vida, e aí ela bota entre aspas, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. E aí, meus irmãos, sem receio de contaminação. Que coisa, né? A gente tem um medo danado, né? De ser mal visto. Se eu andar com fulano, eu vou ser mal vista, né? A mãe fala para o filho assim, não anda com fulaninho, porque ele é má companhia. Que falta de confiança dessa mãe nesse filho, não é não? Porque ele devia falar assim, filho, você que é uma ótima pessoa, anda com fulaninho, porque ele está no caminho errado. Quem sabe andando com você, consigo ouvir seus conselhos. Olha, que mudança de perspectiva, né? E, no entanto, a gente não confia e fala assim, olha, não anda com ele não, pode ser que ele te estrague. A gente confia tanto na maldade que tem medo de ser contaminado pela maldade, pela má fama. Olha só, isso é insegurança pura nossa. E aí a gente vai deixando os nossos companheiros de lado. Isso não é acolhimento, gente. Não é acolhimento, não vou andar com fulano por causa disso ou daquilo. Isso não é acolhimento, isso é segregação, covardia. Isso não é coragem, né? Isso é covardia. É medo de ser julgado como a gente julga ele. Medo de ser excluído como a gente exclui ele.
Isso é total insegurança ainda da gente. E eu me incluo, tá? Se alguém aqui não se sente assim, já se sente corajoso bastante, parabéns. Mas eu estou falando sobre as reflexões que tocaram no meu coração ainda muito vacilante. E quando eu li isso, me deu uma vergonha, sabe? Fiquei assim, vendo quanto que eu não tenho ainda essa coragem, mas que esse puxãozinho de orelha já abriu uma caixinha na minha casa mental. Sabe aquela gaveta que você abre e sabe que está desarrumada? Aí você fecha e não consegue mais ficar assim em paz. Você pensa assim, aquela gaveta não está arrumada. Você pode até continuar fazendo as besteiras, mas você vai sempre tocar ali e lembrar, caramba, antes eu não tivesse aberto essa gaveta, porque agora eu sei que ela está bagunçada, né? É assim na nossa casa mental, quando o evangelho vai entrando para arrumar as nossas gavetas. Às vezes a gente não arruma na hora, a gente deixa lá, depois eu arrumo esse armário, e fecha. Mas você já sabe que ele está desarrumado. E o evangelho vai estar sempre na consciência da gente, onde as leis de Deus estão, apitando, ó. Quando a gente fizer bagunça ali, ele vai dizer assim, você já sabe que está bagunçado aí. Vamos lá. Em momento algum, receou perder a vida, pois que para isso vier, né? A gente esquece disso. Claro, ninguém está falando que a gente tem que ficar irresponsável sem se cuidar. Eu vou morrer mesmo, todo mundo vai morrer. Ninguém morre, né? O Espírito diz isso. Ninguém morre, a gente passa para a vida verdadeira. Tudo bem. Nós precisamos ter a responsabilidade com o nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa saúde, daqueles que estão ao redor de nós. Mas a gente não pode esquecer que a verdadeira vida não é essa. Que se nessa vida eu estou numa situação em que eu sou segregado, eu sou excluído, isso é um piscar de olhos da minha existência como espírito. Isso não pode me trazer desespero, né? E Jesus disse, em nenhum momento ele recuou, nem temeu, não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Olha, não negociou favores, nem submeteu-se às conveniências humanas. Sabe aquele trabalho que você chega e que falam assim, olha, esse aqui você tem que assinar e ficar quietinho, tá? Só assina. Uma vez por mês vai chegar esse papel aqui para você assinar. E você lê e fala assim, mas gente, isso aqui tá errado. Mas sempre foi assim. Antes de você chegar já era assim, todo mundo fazia, tá? É assim. Se você quiser ser bem visto aqui, nesse emprego, você vai ter que continuar fazendo. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para dizer, não, eu não vou fazer. Sabe por quê? A pretexto de muitas coisas, de muitas boas intenções, a gente segue fazendo um monte de bobagem, sabe? Tem uma história de Chico, que vocês devem conhecer, que diz que Chico foi comprar tomates, e aí na bancadinha de tomate, ele pegava um tomate bom, aquele vermelhinho, bonitinho, robusto, e pegava aquele machucado, já estava assim meio molinho, esquisito, aí pegava outro bom, e pegava um outro mais ou menos, e perguntava assim, Chico, meu filho, por que você está pegando um tomate bom e um ruim, um bom e um ruim? Por que você não pega logo, não seleciona os melhores? E ele disse, porque se eu pegar só os melhores, como é que vai ser das pessoas que vierem depois de mim? O que elas vão fazer? Se eu pegar só os melhores tomates, os que vierem depois de mim só vão ter os ruins. Olha isso. E a pretexto de servir melhor a minha família, eu pego os melhores tomates. A pretexto de cobrir o meu filho, eu pego todos os cobertores, sabe? A intenção é ótima, sem sombra de dúvida, a intenção é muito boa, mas é a pretexto de alguma coisa que vai voltar para mim, de egoísmo, de conveniência. E é sobre isso que Joana de Ângeles nos fala, sobre evitar as conveniências, fazer essa análise do que eu estou fazendo. Eu faço porque é conveniente?
Jesus não agia dessa forma, né? Humilde não se fez subserviente, ou seja, ele era humilde, mas ele não se deixava ser escorraçado, humilhado. Ele era humilde. Mas tem uma passagem em que um centurião dá-lhe uma bofetada e ele, com humildade, pergunta: o que lhe fiz? Se não lhe fiz nada, por que me tratas assim? Isso é humildade, sabe? Quando perguntam assim: tu és rei? Que foi Pilatos, né, que perguntou. E ele responde: assim o dizes, né? Mas meu reino não é desse mundo. Imagina, é preciso humildade até para reconhecer a própria grandeza, sem fazer o outro se sentir diminuído. É preciso coragem também, né? Ele foi afável, mas não se tornou piegas, ou seja, bajulador, aquele sentimentalismo exagerado, sabe? Não, ele era bom. Não era bonzinho, ele é tão bonzinho. Não, ele era bom, um homem bom. Não se qualificou subalterno, secundário a ninguém. Sabia o seu lugar, inclusive entre os amigos, né? E aí eu fico pensando nos espíritas. Nós, espíritas, temos muito medo de desagradar, né? A gente tem um pavor de desagradar os outros. Nossa, fica sempre com dedo, vou falar assim, vou falar, sabe? Tem gente, por exemplo, que não aceita na casa espírita nenhum cargo, entre aspas, né? Nenhum lugar de liderança. Olha, eu venho, eu ajudo na sopa, eu estou aqui todo sábado, eu recolho cesta básica, eu estou aqui para distribuir. Cara, você pode, na próxima diretoria, assumir a coordenação do departamento social? Não, não posso. E aí não quer. Por quê? Porque quando a gente está numa posição de assumir uma responsabilidade, em que a gente precisa conversar, organizar outros companheiros naquela tarefa, eventualmente, enquanto seres humanos, pode ser que a gente se indisponha com outro, pode ser que a gente precise chamar a atenção de alguém com amor, mas assim, meu amigo, aqui na casa espírita isso não é coerente. E aí as pessoas não querem assumir determinadas situações porque tem medo de se colocar, de dar a diretriz, e não é a diretriz da gente, não, né? É a diretriz da doutrina espírita. Um medo de ser mal visto, um medo de desapontar alguém. Isso fala muito sobre a nossa vaidade até, né? A gente quer ser querido por todos. Hoje em dia, então, nessa era de YouTube, você vai lá no final da palestra, olha quantos likes teve. Se teve um dislike, aquela mãozinha para baixo, já fica, meu Deus, o que eu falei que desagradou alguém? Gente, se a gente cometer um erro, a gente tem a oportunidade de desculpar, pedir desculpa. A gente só não pode deixar de agir com esse medo imenso que a gente tem de desagradar as pessoas, né? E Jesus, ele é firme com isso. Ele é firme porque ele tem certeza da proposta amorosa do Evangelho. E naquela certeza, ele fala e não se preocupa se a mensagem vai soar no outro de uma forma que o outro vai se sentir melindrado. Se eu estou com você, né? Estamos ali, e de repente você fala alguma coisa, faz um comentário, um julgamento de um colega, se você fala uma palavra de baixo calão, não sei, alguma coisa incoerente, sobretudo na casa espírita. E se a gente chega amorosamente e fala sobre as coisas do amor, sobre a conduta espírita e tudo mais, se você se sentiu naquela situação, num julgamento, se você se sentiu melindrado, olha, infelizmente, a gente não tem o controle de como as pessoas vão reagir.
A gente precisa ser coerente com o que a gente está pregando, não é mesmo? Precisamos buscar essa coerência. Emmanuel tem um texto que se chama Tolerância e Coerência, que está num livro chamado Opinião Espírita. E ele fala sobre isso. Acho até que eu anotei aqui. É isso mesmo. Opinião Espírita. Eu não anotei a passagem, não, mas eu anotei o nome do livro, né? Que eu estava lembrando dele. E nesse livro, Emmanuel fala para a gente de que a gente tem que tolerar uns aos outros, sim, mas que é muito diferente de passar pano nos erros dos outros para não ter o confronto. E a gente muitas vezes tem medo do confronto, né? Os companheiros assim, eu defendo que o cidadão de bem, eu não estou falando de política, tá, gente? Mas é uma coisa que acontece aí, que nós estamos discutindo isso atualmente enquanto sociedade. Não estou defendendo ou acusando nenhum político, mas hoje em dia, na sociedade, discute-se o armamento, que o cidadão de bem tem que andar armado e tudo mais. E aí, se a gente vai lá no Evangelho e pega os ensinamentos amorosos de Jesus, às vezes em que ele repreendeu a violência, né? Que ele falou para Pedro, não usa a espada, e todas as outras lições de amor de Jesus, que nunca foi violento, nunca empunhou uma arma. Não é coerente. Mais uma vez, a gente estaria fazendo escolhas por conveniência, não é mesmo? Então, a gente precisa ter essa coragem, sabe? De não ter medo de desagradar o outro, mas de buscar, dentro dessa proposta amorosa, tudo aquilo que possa fazer melhor para nós e para a sociedade. Sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Olha, eu achei isso tão fantástico, né? Que ele diz assim, que a Joana diz, que Jesus mantinha a linguagem própria para cada ocasião, pessoa e circunstância. Não é que ele vestia uma persona diferente para cada uma, mas que ele sabia se portar tanto para o publicano quanto para aquele morador, né, das ruas, tanto para os apóstolos quanto para os sacerdotes. Ele era a mesma pessoa, mas ele sabia a linguagem, ele sabia a forma de lidar com cada uma, né? Isso é muito interessante para que a gente possa fazer uma autoanálise. No livro Obras Póstumas, né? Que é aquele livro que a gente tem aí, que foi depois que Kardec desencarnou, né? Ele está lá na FEB em PDF, para quem quiser baixar, tem também publicado, mas quem quiser na internet encontra em PDF. No capítulo 5º, intitulado Doutrina Espírita, num itemzinho chamado assim, Expiações Coletivas, a gente lê assim que em todo homem há 3 caracteres. O de indivíduo, que é o próprio ser em si mesmo, o de membro da família e de cidadão. E sob cada uma dessas 3 faces, ele pode ser criminoso e virtuoso, porque a gente ainda não é como Jesus, que sabe mudar a linguagem, sabe chegar em cada uma das circunstâncias, pessoas, situações, sem se perder da essência, que é justamente o que Joana diz, sem afastar-se do roteiro que estabeleceram. Nós, ainda imperfeitos, às vezes mudamos a persona. Somos uma coisa no trabalho, uma coisa em casa e uma coisa na sociedade. Nos perdemos, sabe? Quantos falam assim, nossa, aquele palestrante deve ser, assim, maravilhoso, gente. Deve ser um marido maravilhoso, deve ser uma esposa maravilhosa. Deus sabe o que o cônjuge da pessoa passa dentro de casa, né? Com ele. Palestrante espírita, então, chega aqui, muda a entonação de voz, e aí é outra pessoa fora dali. Jesus não era assim. E ele diz, a Joana diz, que é importante a gente ter uma conduta e uma linguagem para falar aos corações
nos diversos locais onde a gente estiver, mas que a gente não se perca do roteiro. Qual que é o nosso roteiro? Senão o Evangelho, né? Viveu e agiu, portanto, né, com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. É esse o roteiro de Jesus. O roteiro de Jesus é a fidelidade a Deus, as suas leis de amor, justiça e caridade. E é assim que a gente tem que se espelhar, ou ele não é nosso guia e modelo. E aí, Joana, que dividiu esse texto em 3 partes, na segunda parte, né, ela vem nos falar como, Senhor, como ter essa coerência, como buscar essa fé, porque essa coragem é advinda de uma fé, né, de uma certeza. E Joana diz assim, olha, apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Ó, sob tribulação ou fora dela. E a gente geralmente só busca quando está na tribulação, né? Começou a vir aquelas nuvens carregadas na vida, aqueles raios indicando que a tempestade está próxima, a gente já fala, Senhor, acorda, né? Acorda, Jesus, me acode. E não tem que esperar. É sempre. É nos dias felizes, nos dias tristes, nos dias de chuva e nos dias de sol. Precisamos buscá-lo para que ele seja o nosso roteiro, onde quer que estejamos. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Meus irmãos, não tem como a gente negar. Toda vez que a gente pede na prece, a consciência, não precisa ser médium ostensivo, não. A consciência na hora parece que inspira a gente, né? No momento em que a gente está atribulado, às vezes no momento que eu quero dar uma resposta, aquele copinho d'água que o Chico falou, enche a boca d'água para não falar bobagem. Faz uma prece, mentaliza Jesus, pensa assim, mestre, e agora? O que tu farias no meu lugar, Senhor? O quê? E eu tenho certeza que a inspiração chegará, né? O roteiro é ele, gente. Nós ainda não temos a coragem dele, mas se nós estudamos e sabemos que ele é nosso guia e modelo, não tem cabimento a gente não se utilizar disso, né? Em todos os momentos. Não te escondas, nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Que a gente tem hora que justifica, né? Ah, eu agi assim, mas também você não viu como é que ela me tratou, né? Por isso que eu tive que responder desse jeito. A gente justifica tudo. A gente justifica os nossas falhas. Não faz isso, Dora, não faz isso. Né? Pensa em Jesus. Tenha-o como modelo e guia de fato, e não só da boca para fora. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Parece um masoquismo nosso, né? Parece que a gente tem, como dizem, o queijo e a faca na mão e não corta. Há 2000 anos já. Quando ele veio, é porque a humanidade já estava pronta para receber a mensagem. A gente fica com esse pessimismo, né? Tendo a sensação de que tudo vai de mal a pior. Nossa, a gente já tem a luz, o farol, para romper esses grilhões que nos amedrontam, que nos deixam inseguros e instáveis, que nos causam sofrimentos morais e físicos, uma vez que o nosso corpo ele está recebendo diretamente tudo que o nosso espírito libera em forma de pensamento. E isso não é misticismo, não é invenção, não é fé, é ciência. Não é fé somente, né? Porque a ciência faz parte da nossa doutrina. A ciência nos mostra que quando nós, em pensamento, buscamos melhorar, o corpo reage. Nós não temos ideia ainda, né? De como que a gente consegue, em pensamento, modificar fisicamente a nossa estrutura. Aliás, nós temos ideia,
Mas como está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, nós somos bem preguiçosos, né? Falta um bocadinho de vontade, que eles dizem que se a gente tivesse um pouquinho de boa vontade, a gente dava uns passinhos mais largos, né? Em caso de insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. Porque a experiência, gente, que a gente tem, ela é o resultado das tentativas que deram resultados positivos e negativos. O medo de fazer, de tentar, ele deixa a gente estacionado. Jesus sabe que a gente é falível. Jesus sabe que a gente está imperfeita ainda, bastante. Então não tem problema se você tentar e falhar e errar. Bola para frente, começa de novo, um novo dia, uma nova oportunidade. A misericórdia divina, ela se renova a cada manhã para cada um de nós. Tem medo de quê, né? Do que a gente tem medo? Vamos pensar? O que é que nos trava? Ai, Dora, eu tenho medo de falar em público. Dora, não me chama para fazer um café com o evangelho, não, que eu não vou. Não estou preparada. Às vezes eu chamo e as pessoas dizem assim, não estou nesse patamar ainda. Que patamar, gente? Que patamar é esse que o evangelho de Jesus veio lá atrás, há 2000 anos, e a gente já estava pronto enquanto humanidade para ouvir? Ele não veio para que só os sábios, só os inteligentes, Não, ele veio para todos. Ele veio para os doentes. Se a gente diz que tem medo de falar do evangelho, se a gente diz que tem medo de... eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Não é medo, não. A gente tem a vaidade, a gente tem medo do julgamento dos outros, né? A gente tem orgulho. Tem que ter coragem. Essa coragem que Jesus tem é dizer assim, você já errou bastante? Já errou. Mas olha também as coisas que você já fez de bom, né? Vamos parar de olhar só os erros? Olha o que você já faz de legal. Olha as coisas que você fazia errado 5 anos atrás e hoje em dia você já não faz mais, você já tem outra visão. Ou vai me dizer que vocês são as mesmas criaturas, vou nem dizer 5 anos não, hein? 1 ano atrás, antes da pandemia. Vocês são os mesmos daquele início de 2020? Eu não sou, gente. Rapaz, aqui foi igual o projeto JK, né? 50 anos em 5. Rapaz, como que mexeu com a gente, como que fez a gente revirar a casa mental completamente. A casa espírita mudou muito. Então, vamos focar nas coisas que a gente já consegue fazer. Vamos ter segurança nisso, né? Vamos parar de negar o trabalho, o serviço. Chamaram você para dar um curso? Vai lá dar o curso. Se te chamaram é porque confiam que você pode, né? Tem uma oportunidade aí na casa espírita para poder ser evangelizador, mas está aberta a vaga aí. Não me chamaram. Você acha que você pode? Se ofereça. Coragem. Olha só, ninguém me chamou não, mas eu acho que eu posso ajudar nisso. E aí? Né? É essa coragem. Eu vou errar, vou decepcionar as pessoas. Infelizmente, às vezes vai. E o que Joana diz é assim, tudo bem. A sua experiência só vai ser conquistada quando você tiver resultados positivos ou negativos para poder fazer o balanço, né? Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. E aí eu volto de novo para a nossa caixinha, para a nossa bolha da casa espírita, né? Que às vezes a gente cultua pessoas, cultua médiums, cultua dirigentes, cultua seres humanos completamente falíveis como nós. E aí a gente tem medo, né? Caramba, olha, a palestra semana passada quem fez foi a Leila. Como é que eu vou ter coragem agora, gente? De ir lá botar minha cara depois dela? Gente, Leila é muito boa sem dúvida. Mas eu não posso mostrar um pouquinho também do que eu posso fazer? Né? Eu preciso confiar em mim, espelhar naqueles a quem eu admiro,
mas sem esperar muito deles, porque senão também causa um peso em cima das pessoas, né? E aí o espírita fica com aquele dogma de que não pode errar. Se o espírita estiver triste, estiver cabisbaixo, vão olhar para ele e dizer assim, mas você não é espírita? Você não sabe disso, daquilo outro? Gente, a gente sabe. Mas a gente também tem, né, de vez em quando, o nosso momento de fraqueza, também tem uns dias de desânimo. Como que a gente gosta de fazer atendimento fraterno? Eu gosto muito dessa tarefa, adoro. Mas na hora que o atendimento fraterno é para mim, parece que eu esqueço tudo, né? Não sei nada. E aí, às vezes, o espírita não procura atendimento fraterno dentro da própria casa. Porque como é que eu vou revelar, né, para o outro companheiro que eu estou frágil, que eu estou fraco, que eu não sei o que fazer? Se eu faço atendimento fraterno para todo mundo, como que eu vou no atendimento fraterno? Que bobagem, né? Que falta de coragem. Eu preciso coragem para dizer, ó, hoje não dá para mim. Hoje eu não estou legal. Concede-te o direito de ser humano. Concede-te o direito de ser humano. E o dever de crescer sempre. Ou seja, eu me dou o direito que o passarinho do desânimo faça assim um pouso na minha cabeça por hoje. Mas eu tenho que ter o dever de crescer sempre, ou seja, eu não posso deixar esse passarinho fazer ninho. Eu tenho as ferramentas. Tem dia que não dá para impedir que ele pouse. Mas eu tenho as ferramentas, eu tenho o dever de lutar, né? E crescer sempre. Um dia, um passinho mais lento, no outro, eu recupero e dou uma corridinha. Sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Porque quem não tem coragem não anda com medo. Não faz nada. Está sempre com medo do julgamento de alguém, né? Tô com medo, eu agora com medo de ultrapassar o tempo, mas acho que ainda tem 10 minutos. E aí, eu lembrei de uma historinha do cara, um senhor, né? Um idoso, que estava andando com um burrico e uma criança. E aí estava lá, o idoso, o burrico e a criança andando. Aí ele estava andando, falaram assim, gente, mas que homem burro! Por que não bota a criança em cima do burrico, meu Deus? Né? Meu Deus, o burro andando e ele ali. Por que não bota a criança em cima do burrico? Aí ele ouviu, botou a criança em cima do burrico e foi andando. Passou mais à frente, um outro grupo de pessoas olhou para que absurdo. Garotinho novo, cara, cheio de energia, podia andar. E o idoso tendo que ir a pé, absurdo isso. Tinha que botar o idoso no cavalo, né, no burriquinho, e a criança vai andando, tem mais energia. Aí ele ouviu isso, trocou. Mais à frente, um outro grupo dizia assim, pobre criança. O velho vai em cima, ó, achando que está abafando e explorando a criança andando. No fim das contas, o homem estava levando a criança e o burrico nas costas. Porque estava tão preocupado, né? Com aqui, com acolá, com ali. A gente tem que fazer assim de vez em quando, buscar ali na doutrina, na coerência, no evangelho. O roteiro é esse. E ali a gente buscar a segurança para a gente seguir. Essa segurança, essa coragem, Jesus a tinha, porque é ele o evangelho vivo, né? Joana termina, então, na terceira parte, dizendo que a coragem nasce nos valores morais do homem, que elege a conduta correta para uma vida feliz. Aquele que sabe o que quer. Sempre vai ter alguém para opinar, né? Vão dizer assim, Edson, olha, a live lá do Centro Espírita ficou boa, podia ser assim, podia ser assada. Aí o Edson muda, né? Ai, Edson, olha, essa mudança que você fez agora não ficou boa, não. Gente, vai dar, não. Mira no que precisa, né? No que é necessário, no que está coerente com o que você acredita e tenha segurança. Nossa insegurança ainda nos paralisa muito. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Ou seja,
É preciso ter coragem para entender que falhei. Vou ter que recalcular a rota. Muitos irmãos têm vergonha de assumir que erraram, que mudaram de opinião, que não era bem assim que estava pensando que ia ser, né? Coragem é conquista que difere muito da temeridade. A temeridade é aquela ousadia excessiva, sabe? Aquela imprudência. Ai, fulano é muito corajoso. Ele dirige a 250 quilômetros por hora. Não, isso não é coragem, não, né? Isso é suicídio. Isso é temeridade. Peraí, não é coragem isso. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio. Enquanto que o temerário faz-se pressão, que a gente tem que ficar atento e se autoanalisar para ver se a gente está sendo corajoso ou está sendo só um desgovernado. E aí Joana diz assim, olha, quer saber como? Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Gente, ele está aí. As pessoas perguntam assim, Jesus vai voltar? Ele não vai voltar de onde ele nunca saiu. É que a gente é tão preso na matéria, né? Que espera que ele venha aqui pessoalmente, que a gente toque. Jesus está aqui. E ele nos disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas, em nome dele, ali ele estaria. Hoje, com o advento da tecnologia e com a experiência que a pandemia nos trouxe, nós estamos experimentando isso. Nós estamos distantes geograficamente, mas nunca estivemos tão juntos. Só para finalizar, tem um francês, né? Chamado Jacques Delors. Ele, na Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 1999, propôs os 4 pilares da educação, que são assim: primeiro pilar, aprender a conhecer; segundo pilar, aprender a fazer; terceiro pilar, aprender a conviver. E aí eu pensei, esses 3 pilares, a gente teve a oportunidade fisicamente com as nossas casas abertas, né? Aprendemos a conhecer, a fazer, fomos convidados ao trabalho, e a conviver, importantíssimo, essa oportunidade que a Casa Espírita dá. E agora, nessa nova realidade que nós estamos agora, o 4º pilar está sendo exigido de nós mais do que nunca, que é o aprender a ser. E para isso, meus irmãos, é preciso coragem. Que você pode conhecer, você pode saber fazer, né? Você pode conviver, usar ali para conviver, mas ser, sabe aquilo que você é quando ninguém está vendo? Aquilo que está dentro da sua casa mental, que ninguém tem acesso? Aprender a ser é um ato de coragem. E agora, antes de devolver a palavra para os nossos companheiros, uma sintonia fez com que eu, antes de vir para o nosso encontro, separasse uma música chamada Noite e Dia, do Alan Filho, para ler, né? Junto com vocês, que fala sobre coragem. E nossos amigos queridíssimos da ambientação cantaram ela. E ainda bem que eu estava com o microfone desligado, porque eu estava aqui aos berros cantando junto. Não sei nem como é que eu não entrei rouca, né? Com tanta música boa. Antes eu estava com a câmera desligada, arrumando as coisas e cantando. Depois eu sentei aqui e eu, meu Deus, que ambientação fantástica. Adorei. Parabéns, Valentina, aí pelos 2 anos. Já soube, né, que fez. Eu tenho uma de 3, a minha caçula tem 3 anos. É uma fase, né? Eu tô vendo a mãezinha dela, assim, com toda a paciência do mundo, enquanto eles estavam fazendo a ambientação. E é isso, gente. Essa é a nossa vida agora, né? O trabalho vai ser feito. É assim que dá para fazer. Olha, é em casa. A Valentina ali, aqui, para lá. Não vamos deixar de fazer. Ah, não posso fazer porque não tem quem olhe. Não posso assistir a palestra porque isso e aquilo. A gente consegue dar um jeitinho, né? Achei ótimo, achei maravilhoso. Parabéns. E aí, vamos lá. Essa música, eu não vou cantar ela toda, mas vamos prestar atenção na letra, porque às vezes a gente canta, né, e não presta atenção. Olha o que ele diz. Vai
e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. Ele diz, vai, né? Pra gente andar. Vai, gente, não para não. Vai que você vai descobrir essas sementes de luz. E em paz, segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Essa caminhada, esse aprendizado que requer coragem, ele vai ter pedras pontudas. Mas você vai em passos de fé. Começa com um dia que se inicia a cada manhã. Ou recomeça, né? Com um dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa. Sinta-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Nós temos, né? O medo. Vai assim mesmo. Porque a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas, quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim, poderá repensar novas metas perante o escuro e buscar o amor de Deus. Vamos respeitar as pausas também do nosso caminho. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que é capaz de mudar como o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz. Essa paz é a que confia no poder do tempo, que espera o devido momento e que diz assim pra gente, ó, vamos repetir? Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus. Obrigada a todos pela paciência nessa noite.